Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 8 de novembro de 2018. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Bom pessoal, como vocês estão vendo, o que está passando aqui na tela é um documentário muito bom. E eu estou indicando, estou recomendando a todos vocês, caso vocês não tenham assistido, tá? Esse documentário também está disponível na Netflix. Não tem por enquanto ele dublado, só legendado, mas é um excelente documentário que mostra o que realmente aconteceu, muitas coisas que aconteceram durante esse regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou recomendando esse documentário? É claro que se você tiver mais oportunidade, se você tiver tempo disponível para isso, eu recomendo que você assista a qualquer documentário que fale a respeito do regime nazista. Qualquer documentário que fale a respeito da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e de outras, né, que ocorreram na Europa, eu recomendo que vocês se interajam, assistam, porque todo esse contexto que ocorreu na Europa, que ocorreu no Oriente Médio, envolvendo também o Japão, a China, enfim, todo esse contexto envolvendo também os Estados Unidos, né, é importante que nós tenhamos uma total interação para a gente poder entender as coisas que irão acontecer e já estão acontecendo no fim dos dias. Essas coisas estão diretamente ligadas ao Apocalipse. Elas estão diretamente ligadas a todas as informações contidas na palavra de Deus na Bíblia. E é por isso também recomendo que vocês assistam todos os documentários, principalmente a respeito do nazismo, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, porque o que eu quero argumentar com vocês é sobre um assunto justamente relacionado ao nazismo, defendido aí por muitas pessoas, por muitas mentes, que entram, claro, em contradição do que elas defendem a respeito do nazismo. Elas entram em contradição, inclusive colegas e amigos meus. É claro que a gente tem todo o direito, a gente tem a liberdade de expressão, a gente acredita no que a gente quer, a gente acredita com base na capacidade de conhecimento que a gente alcança, né? Ou o nível de conhecimento que chega até a gente, certo? Eu confesso que já fui enganado. Creio que não será a primeira, não foi a primeira e também não será a última vez que eu fui enganado em relação a esses assuntos, aos assuntos bíblicos, aos assuntos relacionados ao Apocalipse, ao fim do mundo. Então, creio eu que existem muitos desinformantes e eu já cheguei a essa conclusão, já cheguei comprovadamente a essa conclusão que existem muitos desinformantes, muitos falsos profetas, como diz a Bíblia, que irão e já estão enganando as multidões. Isso é fato. Eu tenho comprovadamente essa conclusão de que existem vários desinformantes espalhados pelo mundo inteiro. Inclusive, isso era uma prática normal no nazismo. A tática de desinformação, de despistar, criar mentiras, ilusões, teorias da conspiração, né? Criar teóricos da conspiração, tudo isso foi, claro que não foi inventado no nazismo, mas foi aperfeiçoado durante esse regime nazista da Segunda Guerra Mundial. Então, esses amigos meus, essas pessoas, essas mentes que são numerosas, espalhadas pelo mundo inteiro, elas acreditam que o nazismo trouxe alguns benefícios para a humanidade. Certo? Você pode não acreditar,
mas outras pessoas defendem essa ideia, certo? E que tipo de benefício elas acreditam que o Holocausto nazista, aonde cientificamente, comprovadamente, foram mortos mais de 6 milhões de pessoas, alguns historiadores acreditam, só que eles não têm como provar isso, alguns historiadores acreditam que esse número ultrapassa dos 11 milhões de pessoas, certo? Então essas pessoas acreditam que o nazismo trouxe certos benefícios, como por exemplo, e principalmente, eles defendem na área da medicina. Que se não fosse os experimentos proporcionados por Adolf Hitler pelo nazismo, muitas pessoas teriam morrido de várias doenças dentro de hospitais. E a gente, né, tem que reconhecer que o nazismo, olha só, é o que elas dizem. Eu respeito, é claro. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, indicando esse primeiro vídeo aqui para vocês assistirem realmente, entenderem o que foi realmente proporcionado pelo nazismo. O que Adolf Hitler proporcionou com seu regime ditador político e religioso, porque isso foi um regime político e religioso, onde perseguiu judeus, perseguiu maçons, perseguiu cristãos e todos aqueles que eles puderam perseguir que não estavam dentro da sua, digamos, doutrina política e religiosa. Então, olha só que contradição, né? Quando a gente pergunta para essas pessoas o que elas acham do Holocausto nazista, elas acreditam realmente que foi um grande genocídio, que o cara foi, por exemplo, um filho de Satanás, um demônio que matou, né, milhões de pessoas. Só que em contrapartida, em contradição, elas acreditam que esse regime trouxe benefício na área da medicina. E isso sim é uma grande contradição, porque se você acredita que milhões de pessoas ou milhares de pessoas morreram para a sua causa ser defendida em um hospital, para que vidas fossem salvas em hospitais através dos malefícios causados pelo nazismo, é a mesma coisa dizer que você foi totalmente ou é totalmente favorável ao que o regime nazista fez com as pessoas. Não tem como você concordar, né, que o regime nazista promoveu um holocausto, que ele foi maldoso, certo? Praticamente um regime comandado por um demônio, e você acreditar que existe algum benefício causado pelo nazismo, principalmente na questão da medicina, certo? Não existe, isso é contraditório. É como eu disse, é a mesma coisa você estar favorável a tudo que foi cometido lá. Não é só por conta de que você acredita, né? E que realmente foi proporcionado algumas coisas na área da medicina, que você deve achar que isso é benéfico. Não. Esse tipo de benefício que foi proporcionado maldosamente pelo sistema nazista, pelo regime nazista, ela teria, sem sombra de dúvida, né, com toda certeza, tudo que foi realizado na área da medicina pelo regime nazista, elas teriam sido descobertas ao passar do tempo. No futuro, tudo que foi descoberto e realizado no regime nazista, maldosamente, no futuro, né, com o avançar do tempo, com o avançar da tecnologia, com investimentos em estudos, é isso que a verdadeira medicina, com respeito às pessoas, com respeito à vida das pessoas, fez durante todos esses anos após a Segunda Guerra Mundial. Isso é o que a gente sabe, certo? Isso é o que é passado para a gente. Agora, se você acredita que o regime nazista trouxe algum benefício, principalmente na área da medicina, diante de toda a atrocidade que foi causada no regime nazista, eu digo a você, e é por isso que você deve refletir na sua afirmação, na sua crença.
É a mesma coisa que você dar um voto positivo às atrocidades que o regime nazista proporcionou, certo? Isso é contraditório. Não tem como você ser contra as atrocidades, mas ser favorável ao que foi praticado na área da medicina, matando milhões de pessoas, sacrificando milhões de pessoas em defesa desse discurso, ok? Então é importante, pessoal, é importante para vocês verem como esse cara foi tão ruim, como esse cara foi tão mal, como esse cara foi tão mentiroso, né? Eu deixo também essa propaganda que foi proporcionada pelo regime nazista para enganar as pessoas, para enganar os alemães. O que o regime nazista principalmente precisava para angariar, para ser um partido popular, para angariar votos e cada vez mais votos, conseguir simpatizantes ao regime nazista. Eles precisavam conseguir apoio do povo. E foi o que o regime nazista fez durante todo o tempo antes de chegar no poder, durante todo o tempo antes de Adolf Hitler conseguir ser chanceler da Alemanha em 1933. E aí nos campos de concentração, eles reuniram, inicialmente, todos os judeus, maçons e várias outras pessoas nesses campos de concentração e fizeram várias propagandas. Essa daqui é uma delas, uma das principais, para enganar o povo alemão, para que o povo alemão dessem cada vez mais credibilidade ao governo de Adolf Hitler, reunindo os judeus, fazendo com que eles parecessem estar reunidos, como família, tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso. Olha só o que o nosso governo nazista está proporcionando aos judeus. Não é bonito? Não é belo? Eles estão todos reunidos, eles estão bem. Mas isso tudo foi mentira, isso tudo foi uma armadilha. Tanto é que nesse documentário aqui, quando os Estados Unidos chega na Alemanha, o que acontece? Eu vou resumir aqui. Como os alemães, o povo alemão não sabia o que o regime nazista estava fazendo com essas pessoas, com judeus, maçons e outras pessoas, como eles não sabiam, os generais, os militares que foram para a Alemanha no regime nazista, eles desfizeram todas as atrocidades que eles enterraram, Eles pegaram os soldados, pegaram todas as pessoas que participaram do regime nazista e expuseram isso. Expuseram e mandou convocar todas as pessoas, todos os moradores dessas regiões onde estavam os campos de concentração, para mostrar o que o governo nazista estava fazendo nos campos de concentração. Porque o povo alemão naquela época não sabia, não tinha essas informações que eles estavam cometendo essas atrocidades com essas pessoas. Para você ver o tamanho da maldade, o tamanho do satanismo que existia no coração desse cara. Não só desse cara, mas de todas as pessoas que pensavam e agiam como esse satanista, digamos assim. Certo? Então, é totalmente contraditório, só para finalizar aqui, é totalmente contraditório você acreditar que o nazismo, o regime nazismo, político e religioso, cometeu uma atrocidade e ao mesmo tempo você achar que trouxe algum benefício na área da medicina. É a mesma coisa, concorda? Eu creio que alguns não vão concordar, mas se você acredita nisso, nesses certos tipos de benefício, é a mesma coisa que você dar um voto a favor de tudo que foi praticado no regime nazista. É simples assim, certo? Então eu fico por aqui. Assistam a esse documentário, assistam a todos os documentários
da Segunda Guerra Mundial. Assista a todos os documentários que vocês puderem na Netflix, ou nos canais pagos, ou aqui no YouTube, mas desde que sejam documentários vindos principalmente dos Estados Unidos. Porque eu vou falar, o que tem de gente mentirosa falando a respeito dessas coisas no YouTube não é brincadeira, pessoal. O que existe de desinformante aqui no YouTube, o que existe de site desinformando as pessoas é uma coisa espantosa. É espantoso o que está sendo construído pela internet, o que está sendo, acredito eu, diante desse fato, fazendo uma breve comparação com o regime nazista, é praticamente o mesmo que está sendo construído atualmente, principalmente no Brasil, certo? Estão falando muito mal, criando conspirações a respeito de judeus, estão criando conspirações a respeito dos maçons. Eu mesmo já fui enganado em relação a algumas coisas relacionadas à maçonaria. Vocês perceberam que eu parei de falar a respeito contra a maçonaria. Já perceberam, né? Vocês que são do canal aqui. Eu sei que existem alguns haters aí comunistas, nazistas aqui no canal, certo? Mas eu não me importo em reconhecer o meu erro. Aliás, é importante a gente reconhecer quando a gente erra. Isso significa que a gente tem a capacidade de aceitar o nosso erro, de reconhecer que a gente errou, certo? E só para finalizar aqui a respeito da maçonaria, diante desse contexto novo, que eu digo para vocês que é igual ao que aconteceu no regime nazista, eles precisaram convencer a população, eles precisaram fazer com que a população acreditassem que os judeus eram a causa de toda a destruição, que os maçons eram a causa de toda a destruição, né, na Alemanha. Tanto é que fizeram e conseguiram conseguiram o apoio da população. Por isso que eles fizeram o que fizeram contra essas pessoas. E ao meu ver, pessoal, ao meu ver, tudo indica que existem vários desinformantes trabalhando na mesma concepção, na mesma ideia, certo? Então é importante vocês estudarem a respeito do nazismo, do comportamento nazista. Isso não morreu. Isso não morreu. Eu chamo muita atenção para vocês porque essa ideologia do nazismo, ela nunca morreu. E ela está invisivelmente sendo construída na mente das pessoas, principalmente contra maçons e judeus. E principalmente, vamos definir aqui, judeus, cristãos, maçons. Você já viu alguma vez a maçonaria perseguir a igreja? A igreja protestante, a igreja católica, qualquer tipo de religião, principalmente aqui no Brasil? Não. Mas você vê, por exemplo, o regime, vocês viram. Se vocês não viram, passem a estudar e a pesquisar sobre o nazismo. O regime nazista perseguiu os judeus, maçons, religião, comunismo, islamismo, certo? Agora, nos regimes democráticos, nos países ocidentais, onde a maçonaria é predominante, em todos esses locais existe a democracia. A crença das pessoas são preservadas. Não existe perseguição. Agora, se você ver no outro contexto, do outro lado, nazismo, comunismo, islamismo, as pessoas, né, não têm a liberdade de acreditar naquilo que elas acreditam. Elas são perseguidas. É simples assim. Certo? Então, por isso que eu digo a vocês, prestem atenção nesses movimentos. Prestem muita atenção no que está acontecendo, porque a mesma ideologia nazista está sendo implementada no mundo de forma invisível. Prestem atenção nessas pessoas que falam contra os judeus, que falam contra os maçons, que querem derrubar o Silas Malafaia, que querem derrubar o Marco Feliciano, que querem derrubar as igrejas. Olha só, pessoal, o negócio é muito sério. O negócio é muito sério. Se eu for ficar falando aqui as conclusões que eu obtive nesses últimos tempos, nesses últimos meses, principalmente depois da facada que o Bolsonaro sofreu,
e que divinamente foi salvo, muitas coisas eu tenho abrido ou aberto, né? Me perdoe o erro da palavra, aberto os olhos nessas questões políticas envolvendo nazismo, islamismo, nazismo, islamismo e comunismo. Aí você vai falar socialismo, é a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Certo? E essas pessoas estão batendo forte contra a religião porque são os pilares, a maçonaria e as religiões, a Bíblia são os principais pilares da democracia. São os principais pilares, a não ser que elas sejam corrompidas, certo? A não ser que elas sejam infiltradas por esse tipo de pessoa, por nazistas, comunistas, socialistas, islâmicos, e aí deturpam, né, destroem, corroem por dentro toda essa ideologia que nos dá democraticamente essa liberdade que nós temos. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, poderia ficar falando muito mais, mas vai ficar muito longo, já me estendi muito e eu paro por aqui. Fiquem na paz de Deus, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.